Nós celebramos o 23º domingo do tempo comum, e a palavra de Deus nos exorta, dentre tantas coisas hoje, a como vivenciarmos de fato o discipulado, que consiste em seguir Jesus. No entanto, a tarefa do discipulador do mestre, ela é uma tarefa muito exigente. A missão do mestre é fazer com que o discípulo seja como ele, ou até melhor do que ele. Em outras palavras, claro que não seremos melhor que Jesus, porque Ele é Deus, Ele é o modelo perfeito, mas o discipulado tem o intuito de fazer com que sejamos tal como Jesus. Esse é o sentido de discipulado. E semana passada, a liturgia já nos lembrava alguma coisa, lembra lá? A primeira leitura falava da humildade. E humildade, o padre lembrava aquele sentido próprio de com os pés no chão. A humildade não é pensar menos sobre si, mas menos em si. É a capacidade de reconhecer seus dons e talentos, mas saber que estamos a caminho e, portanto, como nos lembrava o autor, quanto mais cresce o nosso prestígio, quanto maior deve ser a nossa humildade. E também nos recordava que não procura o primeiro lugar sem que ele lhe seja dado. Chamava a atenção sobre as aparências e sobre talvez o grande desafio nosso, que é ter uma alegria despretensiosa. O que é uma alegria despretensiosa? É a capacidade de fazer algo sem esperar de fato nada em troca. Deixa eu dizer, gente, parece simples isso, mas a gente espera, sim ou não? Quando você faz algo de bom, o que você espera? Pelo menos um muito obrigado, não é verdade? Tem uma pessoa que fala, eu faço para Deus, não vai agradecer não, para você ver o que acontece. Aí não me notaram, aí fica chorando, não é verdade? Eu não estou canonizando a ingratidão, mas ao mesmo tempo Deus nos chama a atenção para a expectativa que temos criado. E em quem temos criado a expectativa? Porque o ser humano é um bicho louco, não é? Você pode pensar como a gente dá trabalho? Aí você cria uns negócios que ninguém falou para você quer fazer, aí você cria, aí você espera, não acontece e fica bravo. Acho que eu estou falando do seu casamento, é verdade? Não é assim que funciona? A expectativa, olha, guarda uma frase: a tua frustração será tanto maior quanto o tamanho que for a sua expectativa. E é verdade. Não estou falando que nós não podemos esperar nada, mas tem que saber esperar, gente. É assim que funciona. Porque tem uma frase do Pequeno Príncipe que canonizou um monte de absurdo. Tu te tornas... Não só responsável, eternamente responsável por aquilo que tu... Mas que você cativa, você nem sabe que está cativando, você é responsável agora? É ou não é? Você me cativou, o problema é seu, é ou não é? Entenda uma coisa? E a gente vai achando que nós temos que... As pessoas são escravas da nossa expectativa. Gente, às vezes não tem nada a ver. Eu sou corintiano, eu sei como é que é a expectativa. Todo ano eu acho que vai melhorar, não melhora, gente. Aí você ganha um jogo do Palmeiras, você fala, agora engrena. Não engrena, não vai. Quem é corintiano aqui, levanta a mão. Tamo junto, viu? Vamos rezar para não cair. A alegria do corintiano é saber que o santo está pior, é ou não é? É assim que a gente funciona. É expectativa em cima de expectativa. E a gente vai criando e vai achando que vai melhorar. E a vida às vezes é isso. Você ganhou um jogo, você acha que agora vai ser tudo conforme você arquitetou. E a palavra de Deus vai nos recordar exatamente isso hoje, gente. Você não sabe tudo o que vai acontecer. É por isso que a liturgia nos lembrava de humildade. E hoje, para salientar que nós precisamos ser humildes, ela vai lembrar que nós não estamos no controle das coisas. Nós não sabemos tudo, nós não conhecemos tudo. E deixa eu dizer uma coisa, nós não vamos saber tudo. Quantas vezes, dizia semana passada, a missa das primícias, a nossa preocupação de vida é sobre o porquê, não é? Mas por quê? Por que isso? Parece aquelas crianças quando estão fazendo uns 2, 3 anos, que tem que ter uma paciência, não é, gente? Por que isso, por que aquilo, tudo é por quê. Aí chega uma se liga no automático, nem sabe mais está explicando, é verdade? A gente é assim com Deus, como se o porquê fosse resolver algumas coisas. E aí a gente vai criando algumas situações, algumas coisas na cabeça que não correspondem à realidade, gente. Quantas pessoas que têm uma revolta com Deus e Deus não fez nada, gente?
não é verdade? Mas a gente achou que ele deveria fazer, achou que ele deveria ser, achou que é desse jeito e portanto a coisa não funciona. Sabe uma coisa que é urgente para a nossa geração? O ordenamento do pensamento. A grande dificuldade hoje é saber se aquilo que eu estou falando é aquilo que a pessoa está entendendo. Porque você percebeu que hoje qualquer ponto vira um pretexto, vira alguma coisa? E às vezes não está querendo dizer nada, gente. Eu brincava semana passada também dos comentários que o povo coloca em rede social, e percebeu já? Acho que eu não rezei, semana passada eu só rezei das primícias, né? Eu estava usando aquele exemplo que você percebe que você está tão gordo, quando você começa a emagrecer vira notícia, não é verdade? Vira algo extraordinário, é um gordo emagrecendo. Eu gosto de ver os comentários para dar risada, eu não ligo. Até porque, gente, 90% do povo nem sabe quem eu sou, não é verdade? Você fica dando importância para isso. Mas teve um que eu falei, nossa, mas que pessoa mal amada. Ela escreveu ainda, não usou nem a letra maiúscula para começar o texto, que morra. Eu falei, que coisa, gente. Tem noção que tem um gordo emagrecendo, a pessoa quer que morre. Você já está emagrecendo para não morrer, não é verdade? Gente, você percebeu como o mundo está perdido nas coisas? E sabe o que é pior? Você que dá importância porque o povo está escrevendo lá, gente. Aí fica brigando, tem o povo que briga, né? Sabe uma coisa que eu faço? Não é muito católico. Quem aqui segue o Padre Zezinho, né, Padre Zezinho? Se tivesse o que fazer, vê o Padre Zezinho no Facebook. Ele briga com todo mundo lá. Ele não pode ver uma polêmica, ele entra, só que ele está idoso já. E o povo não entende que ele está idoso. Ele vai descer no rei lá. O dia inteiro dele aqui, ó, brigando. Pra quê, gente? Não vai mudar ninguém, não. A gente sabe até que briga a gente entra, e você não vai saber todas as coisas. Pode estar falando brincando, mas se eu não entender que eu sou pequeno diante do mistério da vida e menor ainda diante do mistério de Deus, eu vou viver a vida inteira lutando contra um espantalho que não existe, uma briga que não existe. Todo mundo aqui conhece alguém que fala que todo mundo persegue ela, mas ela é chata. Você não fala para ela, é verdade? Você fica com dó. Às vezes o povo não se afastou de você porque é tão bravo, é que você é difícil conviver mesmo, gente. E a pessoa vai criando esse espantalho da vida e vai brigando contra isso, e vai lutando contra isso, e vai brigando, só que essa briga não existe. Talvez você está aqui hoje, sabe por que você não recebeu uma bênção? Porque está brigando errado, porque você está lutando uma luta que não existe, com um propósito que não existe. Sabe por quê? Porque nós somos um bando de preguiçosos, gente, que não para mais para rezar, não para mais para pensar. Se você olhar o índice de leitura que se tem hoje, o povo não para mais para ler um livro, gente. A gente perdeu a noção dos conceitos das coisas, e é por isso que a vida muitas vezes se perdida, porque nós temos comprado uma batalha que não vai ter fim. Quantos aqui hoje estão lutando contra a própria aceitação? Não aceito isso. Vai mudar o que se aceitar ou não aceitar, gente? Aceitar não é dizer eu concordo, aceitar o que aconteceu, gente. E nós precisamos hoje tomar essa atitude diante da vida, entender que algumas coisas nós simplesmente não entendemos. A vida é um mistério grandioso. E sabe por que é importante isso? Porque o povo que seguia Jesus na época esperava o Messias segundo os seus moldes. Eu sempre gosto de lembrar, tinha um grupo dos essênios, esperava o Messias através dos jejuns da corte de Herodes, esperava o Messias da corte. Os fariseus, com um grupo famoso, o Messias cumpridor da lei. Os saduceus, o Messias cumpridor da liturgia. Os sicários, que esperavam o Messias da luta armada. E Jesus não foi nenhum deles. E quando Jesus olha essa multidão, e esse é o contexto do evangelho, imagina uma coisa: Jesus começou a curar os enfermos, expulsar os demônios, e ressuscitar morto. O povo criou uma esperança nele. E diz ali que havia uma multidão. E Jesus olha para essa multidão e fala: não adianta vir aplaudir os milagres que eu faço. Para ser discípulo tem que ter critério, tem condição. E o critério não é uma proposta que você aceita ou você pode não aceitar. O critério é condição: ou você aceita ou você aceita, senão você não é discípulo. E esse texto, gente, ele questiona todos nós. Quando a gente fala de desapego, é muito bonito até que a vida te exige desapego. Desapego, por definição, é colocar cada coisa no seu devido lugar. Deus no lugar de Deus, as coisas no lugar das coisas, as pessoas no lugar das pessoas. Na verdade é o contrário: Deus, pessoas e coisas.
Só que a gente não faz isso. E sabe, quer entender como é a dificuldade do desapego? Olha para a sua história. Tem coisa na sua vida que você não consegue desapegar. Você fica lá guardando sentimento, situação, pessoa, coisa. Já conheceu alguém muito apegado às coisas? Sabe que o meu avô, quando ele comprava a televisão, era uns 10 anos o controle no plástico, para não gastar. É ou não é? Sabe aquela pessoa que comprou o carro, ninguém pode dirigir? O carro está lá, 20 anos, 1000 quilômetros rodados. Não, porque vai gastar, apegado, Nossa Senhora. Tem que ter cuidado, né, gente? Tem coisa que não dá para você emprestar para qualquer um, é ou não é? Mas, gente, você fica escravo das coisas. O apego faz com que nós vamos criando ídolos e senhor sobre as nossas vidas. E o grande problema é quando a gente fala de apego, de ídolo, a gente sempre imagina alguém mais apegado que a gente. Mas a gente tem dificuldade de olhar para os nossos próprios apegos, para as nossas próprias circunstâncias. Olha, o texto de hoje, quando fala do desapego e fala da cruz, e a cruz, entenda uma coisa, a cruz não é alguém, a cruz somos nós mesmos. É a nossa dificuldade de seguir aquilo que é de Deus, que é a nossa cruz diária. Quem não entende que precisa desapegar? Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Você ama seu filho, sim ou não? Tem que desapegar, gente. Tem mãe, uma irmã já véia, vó, que nossa, se ela sonhar que a esposa não fez o leitinho do jeito que o menininho dela gosta, e estraga relacionamento de casal, gente. Porque aí o bebezão vai pedir conselho para a mãe e não resolve as coisas em casa. É a pior coisa que existe, gente. E sabe o que é o pior ainda? O homem tem sempre uma carência de mãe. Pode guardar isso. Começa a fazer o prato de comida dele, você vai ter que fazer o resto da vida. Não é? Olha causando briga nas famílias aqui já. Não, mas sempre foi desse jeito. Começa a fazer o leitinho dele. Aí vocês gostam. O pior é que a mulherada gosta disso ainda. Aí ela cria uns meninos a vida inteira assim. Aí depois ele vai casar, quer que ele seja diferente. Gente, entenda uma coisa, estou dando um exemplo, é claro, que contemplou muita gente, pelo que eu percebi. Tem uma mulher que falou assim: nesse gordo ele fala mesmo, olha que benção. Eu não sabia o jeito de dizer. Aí você que é sogra que fala, não é assim também. Você que está pensando isso é porque é assim sim, você está atrapalhando. Por que é importante dizer isso? O desapego, gente, te possibilita deixar que as coisas sigam o seu fluxo. Eu dei esse exemplo, mas tem tantos e tantos outros que você pode colocar na sua circunstância. É deixar que a coisa siga a coisa, gente, o ritmo que é dela. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque às vezes nós queremos seguir Jesus, mas não desapegamos do nosso jeito de ser. Esse texto ele chama atenção para mim, não é porque eu sou padrão que eu não tenho coisa para desapegar, gente. O apego ele só muda de estado de vida, cada um temos o nosso. Cada qual que está aqui tem algo que você se prende, se apega. E o apego é uma circunstância que nós nos prendemos porque nós temos medo do novo que virá. A maturidade, ela só cresce com dor, gente. A responsabilidade só cresce com dor. Se você não entender que a sua escolha vai ter consequências, você nunca vai amadurecer. Agora, se eu quiser viver o discipulado do meu jeito, de como eu acho, não vai dar certo, gente. É por isso que hoje a liturgia vai convidar você a olhar as intenções do seu coração, as suas motivações. E Jesus usa um exemplo muito claro. Ele vai dizer, se não for assim, ele usa um exemplo de fracasso, que é você começar a construir e não terminar, porque faltou dinheiro, porque não se organizou. Porque eu lembro lá, eu sou de Araraquara, de América, aliás, mas assim, Araraquara, e tem a paróquia São Bento, hoje é Basílica lá. Aí tinha um padre que começou a construir, ele falou, nossa, precisa aumentar essa igreja aí. E fez aquela igreja pequenininha que você vê, você está entrando na Araraquara, você já vê a igreja já. Aí o bispo mudou o padre, outro padre não deu conta de construir. Aí foram mudando, aí inventaram uma história, que tinha uma cobra que se mexia lá. É mais fácil falar que tem uma cobra se mexendo, do que entender que a gente é incompetente para fazer o que tem que ser feito. Qual que é a cobra que você está dando desculpa aí? Não é ninguém não, viu? Você fala, eu sei bem a cobra, padre. Não é ninguém não. É a desculpa que você tem dado para a construção que não está dando certo. A gente vai arrumando pretexto, desculpa.
Jesus vai dizer: se não houver desapego, se não houver abraçar a cruz, você não vai ser discípulo. Porque vai chegar uma hora que a vida vai apertar e não vai dar certo. É por isso que hoje Jesus, sabe o que Ele convida você? Você não vai entender tudo o que está acontecendo. E não vai mesmo. Ele só pede que você confia nele. Lembra aquele exemplo de Pedro que eu disse para vocês? Pedro, é interessante uma coisa. Eu estava no retiro e o pregador ele falou algo bem interessante. Se você fosse olhar a história de Pedro e João, quem que você acha que devia ser o Papa? Pedro ou João? Quem? Por quê? Porque João foi fiel. Pedro caiu um monte de vezes, gente. Jesus chamou Pedro de Satanás. Você imagina se ouvir de Jesus isso? Sai daqui, Satanás. Você imagina uma coisa dessa? Jesus diz para você: Pedro nega, Pedro erra. A grande questão é a seguinte: claro que isso aqui é hipótese, pelo amor de Deus. Será que João ia conseguir levantar se caísse? Não sei. Pedro levantou. E é forte a conversão de Pedro. Quando Jesus chega e fala: Pedro, tu me amas, ele não consegue falar: eu te amo, Senhor. Agapau, ágape, a ponto de entregar minha vida, porque ele lembra da traição. Porque em João 13 ele fala: eu vou te dar a vida. E Jesus fala: não vai não, Pedro, você não consegue. E quando Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro se entristece, porque ele fala: Senhor, eu queria dizer ágape, mas eu não consigo. O Senhor viu o que eu fiz. Só que a diferença entre nós e Pedro é que Pedro podia ter errado, podia não ter entendido tudo, mas ele confiava em Jesus. E o discipulado é isso. Tem hora que você vai olhar para a sua vida e você não vai entender nada, mas você vai olhar para Ele, e se você ouvir Jesus, no tempo certo você vai entender. Nós celebramos o 7º dia de uma pessoa muito querida, a Gilmara. Despedida é sempre despedida, não é verdade? É sempre dolorosa. Mas quanto mais querida é a pessoa, mais a dor fica, não é verdade? E todo mundo que olhava para a Gilmara, família bonita, né? O Nilson aqui sempre aqui, com a Gilmara, a Anadélia, a menina aqui sempre aqui. A gente imaginava essa família aqui por muito tempo, não é verdade? Pessoa acolhedora. A Gilmara, mesmo na doença, eu até brinquei que quando tive com ela a semana anterior, ela estava preocupada que eu não podia chupar laranja. Sabe, ser uma pessoa com os hábitos simples e uma procura tão bonita por Deus. A gente não entende, até porque a história do Nilson é muito bonita. Isso um dia ele veio aqui rezar, ele viu a Gilmara e falou: é ela. Quem aqui está querendo casar, levanta a mão. Pode levantar, gente. Quem sabe Deus não te dá uma benção hoje. Então a pessoa que levanta assim, já levanta. Sabe o que o Nilson fazia? Ele jogava a flor na casa do vô dela. Não é? Foi lá jogando flor até que ele laçou. Aí conversou com a Gilmara, foi dando certo. Aí se conheceram. O padre rezou uma missa aqui um dia, eles ficaram noivos. E no dia 14/6 de 2006, eles se casaram. E o Nilson não podia ter filho, tinha uma enfermidade chamada azoospermia. E um dia, no ano de 2009, lá na catedral, o Padre Zé Antônio, que é nosso vigário aqui, impôs as mãos sobre a Gilmara, sobre o Nilson, e falou assim: ao ano que vem, Deus vai te dar uma alegria muito maior que essa catedral toda aqui. E cadê a Anadélia? Olha, maior com a catedral. Você olha, mano, você não é eu acho que não é tudo isso. Uma capelinha, talvez. Uma catedral sou mais eu, né? E Deus abençoou. É um milagre deles. Nasceu no dia 24 de maio, né? De 2010. Lembrou 15 anos esse ano. Eu sei que talvez você não tenha resposta para o que aconteceu, mas pela sua fé, pela sua procura, só olha para Jesus. Ele vai guiar você, como todos nós aqui hoje sentimos saudade da Gilmara. E a gente vai sempre recordar da Gilmara feliz, alegre, porque a presença física ela passa, mas o legado permanece. E é isso que nós celebramos hoje. O Nilson celebra o 7º dia. Desde que ela faleceu, ele tem vindo às missas. Ele não parou nada. Tem rezado, tem procurado. É esse o convite que nós precisamos fazer hoje. Procurar, gente. Dá um passo. Segue adiante. O legado da Gilmara nos lembra isso. Continua sendo essa acolhida, essa presença, mesmo que você não entenda o que está acontecendo. Se você achar que está difícil para você, você imagina para um pai de família, para a mãe que está aqui hoje, não é verdade?
perdeu sua filha, o Nilson que perdeu a esposa, a Nadela que perdeu sua mãe. Mas estão caminhando aqui, gente. Esse Jesus pede para você hoje. Não estou usando o exemplo disso só para te comover, não. Mas para te dar uma palavra que só confia nele hoje. O discipulado é isso. Padre, mas será que eu vou aguentar a cruz? Você vai aguentar, segue reto. Mas como eu vou desapegar? Segue, desapega. Confia nele, vai doer, vai doer. Mas no tempo certo o Senhor faz nova todas as coisas. Feche os seus olhos. Baixa a sua cabeça. Peça ao Senhor essa graça hoje. Talvez você não entenda nada do que está acontecendo ao seu redor. Talvez a sua experiência do luto, da tristeza, da incompreensão. Mas Deus já tem conduzido a nossa história. Mesmo que você não entenda tudo o que está acontecendo. Muitas vezes você ouviu seu pai e sua mãe dizer que no tempo certo você entendeu. Hoje você entendeu que é assim que funciona. Só confie em Jesus. Não fique incensando sua dor, não. Hoje o Senhor pede que de fato sejam feitas novas todas as coisas. Dê esse passo no seu coração hoje. Talvez a oração só seja umas lágrimas hoje. Você não está entendendo nada. Só segue adiante hoje. Tem um texto de Apocalipse que diz que Ele enxugará toda lágrima do nosso rosto. Ele é o Consolador, Ele é a consolação. E talvez a dor que você vive hoje é o meio pelo qual Deus estende a mão para você e você vai segurar nessa mão hoje. E confiante nessa presença do Senhor que nos acompanha, que nos conduz, fiquemos em pé e professemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,